Jornal Jovem Pan de volta e a gente retoma o assunto sobre a polêmica da instalação de CPIs no Senado em ano eleitoral. É isso, Lívia. Agora com um convidado, vamos conversar ao vivo com o líder do governo no Senado, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Senador, boa noite. Obrigado pela presença. Muito boa noite a vocês e toda a grande audiência da Jovem Pan. Senador, hoje o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, trouxemos essa informação mais cedo aqui no início do Jornal Jovem Pan de hoje. Pacheco anunciou que a abertura das CPIs vai se dar só depois das eleições. Tanto a CPI do MEC, que é reivindicada pela oposição, quanto outras comissões que tiveram pedidos de abertura feitos por parlamentares governistas. Tudo isso só vai acontecer depois das eleições. Para o governo, esse anúncio de hoje foi uma vitória, senador? Sem dúvida, não só para o governo, mas para o Senado, na minha opinião, na medida em que há uma convergência entre os líderes do Senado, que representam as suas bancadas, de que não é um momento apropriado, primeiro, para se abrir uma CPI. Estamos aí há poucos dias úteis, eu diria cerca de 3 ou 4 dias úteis do recesso parlamentar. No período de agosto e setembro, que é um período eleitoral, sequer é cobrada a presença, isso pelo regimento do Senado, porque é compreendido que no momento eleitoral é a função do parlamentar ou estar concorrendo à reeleição do seu mandato, ou estar concorrendo, no caso de muitos, ao governo, né, ou estar envolvido naturalmente com a tarefa das eleições nos seus estados, com seus apoios aos governadores, aos presidentes, aos deputados. Então, transformar o Senado em poucos dias num palanque eleitoral não seria produtivo, como também não seria produtivo, né, e seria de grande dificuldade a indicação de membros para 5 CPIs. Né? Então, posso dizer que União Brasil, junto com o PL, junto com a liderança do governo, naturalmente, o PSC, Podemos, que sequer é da base direta de apoio do presidente, o PSD, que também não é da base de apoio direta do presidente, republicanos e até mesmo o PDT, se manifestaram contrários à instalação da CPI, isolando, na verdade, PT, MDB e o Randolfo Rodrigues, o senador Randolfo, que é rede. Né? Então, o fato de levar ao Colégio de Líderes mostra que isso não é uma iniciativa só da liderança do governo, isso é um sentimento de vários parlamentares, alguns, como o senador Álvaro Dias, já haviam se manifestado na própria tribuna. E, senador, além dessa CPI do MEC, que é defendida por Randolfo Rodrigues pela oposição, o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que estão na fila outras CPIs que também devem ser instauradas após as eleições, e entre elas está uma outra CPI do MEC, mas diferente. Uma CPI que, inclusive, é defendida pelo senhor, que quer investigar a possível existência de organização criminosa e de uso irregular de verbas para obras inacabadas, que tem ligação com o MEC, claro, de 2006 a 2018, em que predominam governos petistas. Haveria tempo para essas investigações, essa CPI do MEC e outras CPIs que estão na fila, para depois das eleições, e elas devem terminar até o fim dessa legislatura, né? Não haveria tempo nem para uma CPI, mesmo que começasse agora, e tampouco para 5 CPIs, porque é a fila que existe, eu sempre disse isso, a CPI já aberta e lida desde 2019 do senador Plínio Valério, a CPI também aberta e lida, que é sobre o mesmo tema amazônico, é do próprio senador Randolph, desde 2019, né? A CPI do senador Girão, o que ganha contornos de maior importância agora com a associação do PCC ao PT, porque quer justamente investigar o narcotráfico no país e suas ramificações pelos estados, especialmente do Norte e Nordeste. A CPI, que eu sou o autor, que quer investigar mais de 2.000 obras inacabadas, mais de 2 bilhões de reais que estão voando aí de 2006 a 2018 sem a conclusão dessas obras de escolas, creches, universidades, prejudicando milhões de estudantes no país, e a CPI, que o senador Randolfo pediu a abertura, mas que trata de temas, talvez seja a única, já investigados
né, pela Polícia Federal, inquéritos abertos no Ministério Público, inquérito aberto no Poder Judiciário. Então, a do senador Randolph seria a CPI, o inquérito sobre o inquérito, né? Então, realmente, existem outras e existe a própria dificuldade dos partidos indicarem, no momento em que sequer é exigida a presença, pelo momento eleitoral, seus representantes. Senadora, a pergunta agora é da Fabiana Barroso. Você, Fabi? Boa noite, senador. É prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan. Eu gostaria de saber do senhor, em relação a essas CPIs, o senhor falou que realmente as outras parece que não tem investigação criminal. E nos interessa, como cidadão, muito, principalmente essa que o senhor mencionou, em relação ao narcotráfico. É um dos grandes problemas aqui do Brasil. Não seria, então, oportuno também os senadores providenciarem uma notícia-crime para que começasse, então, uma investigação, mesmo que não houvesse tempo para uma CPI formalmente? A questão do narcotráfico aflige todo o país. No meu estado do Rio de Janeiro, se não são algumas comunidades dominadas por milícia, é pelo tráfico. E, hoje em dia, a atuação desses dois grupos paramilitares é absolutamente a mesma. Praticamente não há diferença. Agora, a interesse dessa CPI é justamente poder achar um caminho de investigação, seja lavagem de dinheiro, seja a relação de políticos, que o próprio senador Girão já comenta na justificativa da sua abertura, do seu pedido de CPI, a associação de políticos a esses delitos, a esses crimes que afligem o país. Isso é uma CPI, isso justificaria, né? Porque aí a CPI investiga, né, e municia a Polícia Federal e o Ministério Público de elementos que permitam a eles prosseguir com mais dados, né, na abertura desses inquéritos, né? Diferente, por exemplo, da CPI do senador Randolph, que ela vai investigar assuntos que já estão sendo investigados e estão aí na nossa realidade, na realidade do Poder Judiciário, do Ministério Público da Polícia Federal, né? É muito pouca coisa poderia ser produzida, a não ser a repetição do mesmo que a Polícia Federal já vem trabalhando. A Polícia Federal está na rua nesse assunto. Rodrigo Constantino. Boa noite, senador. Eu quero insistir nesse tema, né? Porque nós vimos aí a revista Veja trazer a delação do Marcos Valério, que não é qualquer um, é alguém que participou ativamente dessa organização criminosa liderada pelo PT, dizendo que o PT tinha 100 milhões de reais de caixa clandestino e que tinha ligações com o PCC. Na Câmara dos Deputados, o próprio deputado Eduardo Bolsonaro conseguiu aprovar um requerimento para tentar levar o Marcos Valério e tudo mais. A pergunta que eu lhe faço é: qual foi a repercussão disso no Senado e se isso aumentou ou não as chances de levar a cabo essa CPI do senador Girão? Olha, esse fato não me surpreende pessoalmente, porque, se vocês vão se recordar, nas eleições em que o Serra disputou com a Dilma, o então candidato a vice do Serra, deputado Índio da Costa, com quem trabalhei, ele já havia acusado a ligação do PT com as Farc, né? Inclusive, ele foi processado pessoalmente pelo PT, eu posso dizer que fui advogado, inclusive, dele nessa ação, exercendo a advocacia na época, e o PT o processou e, no final, teve que pagar honorários e custas judiciais, porque havia, sim, uma ligação, ainda que indireta, dessa denúncia entre o PT e as Farc. Isso aconteceu, o PT perdeu a ação contra o deputado Índio da Costa, né? Então, não me surpreende a revelação do Marcos Valério, porque é um tema que está aí no ar já há muitos anos, né? Agora, a Câmara tomou a sua iniciativa. Parece que já existem lá 172 assinaturas para abertura de CPI lá sobre esse assunto, né? E é natural, esse assunto andando na Câmara, o Senado ele cuida aqui do seu e deixa a Câmara avançar nas pautas que são próprias dela, né? Mas aqui não me surpreende, acho que não surpreende outros senadores, e esse assunto continua. Inclusive, foi comentado na reunião de líderes a possibilidade de aproveitamento da própria CPI do senador Girão, porque ela quer investigar o PCC e a sua atuação em estados do nosso país, né? E é uma atuação nacional, e poderia, inclusive, incluir na sua investigação essa questão que foi revelada esse final de semana pelo Marcos Valério.
Ok, ouvimos aqui o líder do governo no Senado, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Obrigado, senador, pela entrevista. Boa noite. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.